Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, fala assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e todos os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia está com letra maiúscula. Amém? Poxa, quanta coisa esses... Quantos versículos? 6 versículos falam para a gente. Muitas coisas, irmãos. E eu gostaria que a gente estivesse comentando um pouco, para depois a gente continuar. Amém? Em primeiro lugar, que aqueles que creem no Senhor Deus, que creem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eles podem ter essa plena confiança de entrar na presença de Deus, que aqui nesse texto está sendo chamado de lugar santíssimo. Porque o livro de Hebreus ele faz um paralelo lá com o Antigo Testamento e com o trabalho, né, a obra que os sacerdotes faziam. Mas aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus nos abriu um novo e um caminho vivo para que nós possamos entrar livremente e com confiança na presença de Deus. Amém? Esse é um privilégio que a igreja do Senhor tem. Por isso que é maravilhoso ser igreja de Deus. É maravilhoso ser o corpo de Cristo aqui na terra. Muitas vezes as pessoas não dão muita atenção para isso. Falam assim, estou indo na igreja A ou na igreja B. Para mim esse negócio de placa e de igreja, qualquer igreja serve. Às vezes a gente ouve muito essa fala das pessoas. E a pessoa quase que despreza ser igreja do Senhor, fazer parte do corpo do Senhor. Mas é o corpo do Senhor, é a igreja do Senhor que é chamada de noiva, de amada dele. A igreja do Senhor tem uma posição muito especial diante de Deus. Diante de toda a criação, tudo que o nosso Deus criou, que a gente nem sabe, tudo que ele criou, o homem vive descobrindo coisas novas que Deus criou, né? Vivem descobrindo estrelas e planetas e constelações novas, para dar um exemplo, né? De tudo que Deus criou, só a igreja é a escolhida e a noiva de Deus. É a igreja. Nós precisamos entender isso e começar a valorizar, não igreja como instituição. Ninguém está falando aqui de nome ou de CNPJ ou de estatuto, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos valorizar a igreja de Deus, que é a noiva do Senhor. É a única que pode entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus. É a única pela qual o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Nós precisamos valorizar a igreja do Senhor. E você deve ter, assim, um certo orgulho, né? Na verdade, uma alegria, uma grande alegria por fazer parte da igreja do Senhor.
E se por acaso você ainda não é parte da igreja do Senhor, eu ainda não me batizei, eu ainda não entreguei minha vida para o Senhor, eu ainda não me batizei, eu ainda não faço parte da igreja do Senhor, deseje fazer parte, porque ela é especial aos olhos de Deus. A maioria das promessas que nós vemos aqui na Bíblia, que são destinadas ao povo de Deus e à igreja do Senhor, com um endereço muito específico e definido, que é para a igreja do Senhor, é para os filhos de Deus. Então, não é para qualquer um. Amém? Então, se você ainda tem essa dúvida, se ainda o teu coração ainda fica assim meio, mas será que é tão importante assim mesmo? Ser igreja de Deus, viver como povo de Deus, me congregar, ter a comunhão ali diária, constante, não digo diária, mas pelo menos constante com os irmãos e desfrutar dessa comunhão, irmãos, isso é muito importante. Porque antes de ser valorizado por mim ou por qualquer um de nós, é valorizado por Deus. Amém? É a palavra de Deus que fala aqui. Vou pôr o óculos para ler, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por que será, irmãos? Porque, sabe, todos nós temos problemas. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e o dia que você está mais cansado, ou desanimado, ou passando por algum problema, pode ser um problema de relacionamento, mas esse texto está nos falando que nós precisamos estar nos encorajando. Encorajando. Quem que precisa de coragem? Aquele que está perdendo a coragem. Quem que precisa de um encorajamento? Aquele que está se desanimando. Então, a palavra de Deus, a Bíblia aqui, está prevendo esse dia que você vai estar desencorajado. E por isso ela nos alerta que nós, como igreja, precisamos estar atentos e estimulando uns aos outros. Amém? Uns aos outros. Ainda mais quando se aproxima o grande dia. Quanto mais nós vemos que o Senhor Jesus está às portas, e Ele está, amém? Amém, igreja? Ele está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Nós sabemos que cada vez mais os dias serão mais difíceis. Mais difíceis. Mais difíceis por quê? Porque a igreja do Senhor vai cada dia mais ser mais apertada, mais perseguida. Os dias vão se tornando maus. Mas essa mensagem não é para te desanimar. Muito pelo contrário. É para mostrar que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar nos encorajando uns aos outros. Quanto mais difícil vai se tornando, nós precisamos estar encorajando uns aos outros. Amém? E não seja, em nome de Jesus, aquela pessoa que abra a boca para falar, tá certo, não precisa ir não. Não, lá não. Aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Aqueles irmãos são isso ou aqueles irmãos são aquilo. Não abra sua boca para desencorajar os irmãos. Mas, pelo contrário, siga a palavra de Deus. Amém? Encoraje os irmãos, uns aos outros. Nós precisamos ter essa mutualidade. Eu ajudo o meu irmão e ele me ajuda. Não só eu recebo ajuda ou só eu ajudo os outros. Mas nós precisamos ter essa mutualidade. Amém? Porque a igreja é corpo do Senhor.
Às vezes nós nos colocamos numa posição que a gente acha que só a gente é que deve receber ajuda. Só a gente precisa ser encorajado. Não, Deus espera que você também encoraje. Amém? Que você tenha essa palavra boa de encorajamento, de motivação para o seu irmão, para ele continuar no caminho e para que ele continue congregando. Existe um mistério nisso. Mas no Salmo que diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como orvalho que desce, né, sobre a cabeça, a barba e vai descendo pelas vestes de Arão. Né? É a comunhão dos irmãos. Nessa comunhão dos irmãos existe um mistério de Deus. Deus se alegra com a comunhão dos irmãos. Deus se alegra quando os irmãos estão se encorajando, quando os irmãos estão se animando, estão se fortalecendo. Amém, irmãos? Nós precisamos ser esses instrumentos dentro da igreja do Senhor. E não simplesmente se deixando levar pelas nossas próprias opiniões ou sentimentos e ir nos deixando assim esfriar na nossa comunhão e na nossa atitude de se congregar com os irmãos. Amém? Todas as pessoas que chegam e falam assim, eu estou querendo servir, eu estou querendo ajudar, estou querendo trabalhar na igreja, o que essa pessoa quer fazer? Na verdade, ela quer se envolver e quer ser útil na obra do Senhor. Mais do que obra, ela quer ser útil no reino de Deus. Amém? É uma pessoa que está querendo se envolver mais. E se envolvendo, ela vai ter lutas, ela vai ter dificuldades. Porque aqui a gente ainda vive esbarrando com os defeitos uns dos outros, não é? Ninguém aqui chegou na estatura de varão perfeito. Pelo menos por enquanto, ninguém. Mas nós precisamos nos envolver, irmãos. Nós precisamos nos fortalecer. E nós precisamos ter essa postura, essa atitude de querer sempre encorajar uns aos outros. Amém? Amém, igreja? Então, primeira coisa, valorize a igreja do Senhor. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela é amada, ela é a escolhida, ela é a querida de Deus. Então, é muito bom fazer parte da igreja de Deus. Amém? Segunda coisa, valorize estar na comunhão com os irmãos. É muito importante. Ah, mas eu sou mais acanhado, eu sou mais tímido, ou eu sou mais crítico. Olha, se você é corpo do Senhor, se você é igreja do Senhor, você precisa estar nessa comunhão. Por alguma razão, às vezes a gente não sabe qual, mas por alguma razão Deus te colocou, te plantou numa igreja local. Amém? Então, pela razão do Senhor, Ele vai estar te usando. Amém? Com as suas características, com as suas habilidades, com os seus talentos, Ele vai estar te usando. E mais ainda, além das habilidades pessoais tuas, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus distribui, o Espírito Santo distribui os seus dons à igreja. Então, o Espírito Santo é quem está distribuindo. Agora, o que eu vou fazer com o dom? Guardar no bolso? Bem guardadinho? Não. O Senhor nos dá habilidades, talentos e dons para serem usados em benefício do reino. Amém, irmãos? Por isso, não vamos deixar de nos congregar, de termos comunhão, de nos envolvermos com as pessoas, de encorajar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. Amém? Valorize isso na sua vida.
Agora, o interessante é a continuação. Mas, primeiro, o autor aqui de Hebreus fala a respeito disso tudo que eu estou falando com vocês. Depois começa o versículo 26, que parece que ele começa a dar um puxão de orelha mais forte. Vamos dar uma olhada? No 26 ele fala assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Opa! Aí, primeiro, ele estava falando aqui sobre o corpo, sobre esse maravilhoso caminho novo que o Senhor Jesus abriu para nós, que agora nós podemos ter confiança para estar na presença de Deus, que nós não devemos deixar de nos congregar, porque a igreja do Senhor ela é muito especial. Aí ela começa a falar sobre o pecado e um juízo. Então vamos continuar. Quem rejeita, 28, quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? O que está na palavra. Então, o que nós entendemos é que, apesar da igreja do Senhor ser a noiva escolhida dele, apesar de que nós devemos nos encorajar, nós não podemos desprezar nem a igreja ou a obra do Senhor. Nós não podemos desprezar o que o Senhor tem, o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Nós não podemos desprezar o que Ele está nos mostrando hoje. Porque quem despreza, peca. Quem despreza e não dá valor, acaba pecando. Quando nós achamos que nós podemos fazer o que nós acharmos melhor, e depois, de alguma maneira, a gente vai se acertar com Deus, isso não é temor. Pastor Maurício tem falado sobre temor esses últimos dias, o temor a Deus. Ele tem ensinado à igreja o que é temer a Deus. Amém? Ele tem falado sobre isso. Mas ele, aqui no versículo 26, fala: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando uma pessoa peca e ela não é conhecedora da palavra de Deus, ela está fazendo aquilo na sua ignorância. E a gente pode dizer que existe um desconto, é o que a palavra está dizendo, ainda se dá um desconto por isso. Mas quando a pessoa peca e às vezes usa a própria palavra de Deus, para justificar os seus erros, ou mesmo conhecendo a palavra de Deus, fala: mas depois eu me acerto com Deus. Na verdade, essa pessoa está desprezando a palavra de Deus. Isso é terrível, porque a palavra fala que nós vamos passar por um juízo. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos aqui. Amém? As coisas boas e as coisas ruins. Nós não podemos desprezar esse dia. Todos nós vamos passar, irmãos. Por isso, é melhor que você
já conhecendo a palavra de Deus, comece a ter temor ou respeito. Porque desta palavra aqui, desse juízo, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Esse pensamento, eu estou fazendo, depois eu me acerto. E se o Senhor Jesus voltasse agora? Ia dar tempo? Ia dar tempo para se acertar? Ia dar tempo de você correr e pedir perdão para algumas pessoas que você precisa pedir? Ia dar tempo de você se arrepender dos seus pecados? Porque a palavra de Deus diz que, assim como o relâmpago atravessa o céu com a rapidez, e olha que a velocidade da luz é bem alta, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? É bem alta a velocidade da luz. Então, assim como a rapidez que um relâmpago atravessa o céu, assim vai ser a volta do Senhor. Vai dar tempo? Então, nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com a atitude com que nós levamos a nossa própria vida, irmãos. Eu costumo dizer que o pecado na vida do crente deve ser um acidente, não uma intenção. É muito diferente. Quando o Filho de Deus, já conhecendo a palavra, e escolhe praticar o pecado, essa condição ela é muito perigosa. Muito perigosa. É diferente de acontecer uma situação que você realmente perdeu o controle e acabou pecando. Infelizmente acontecem essas situações. Mas é muito diferente de quando a pessoa peca intencionalmente. Porque nós não vamos. E eu espero que a igreja do Senhor comece a ter o temor a Deus. Nós não vamos escapar desse juízo. Hein? E tanto é isso, né, que o texto está dizendo, que no versículo 32, os que estiverem me acompanhando, ele fala assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, aqui, ele está realmente falando para a igreja do Senhor, ele fala: ei, lembra de quando você encontrou o teu Salvador, quando você entregou a sua vida para o seu Salvador, a alegria, não é? Realmente, o quanto vocês suportaram de lutas, de sofrimentos, vocês abriram mão de coisas, vocês abriram mão de pecados para viver agradando o seu Senhor. E agora, o que está acontecendo? Cadê o temor a Deus? Cadê o respeito a Deus? Cadê a preocupação de estar agradando o seu Senhor? Entendem, irmãos? Nós precisamos voltar. Quando a gente fala assim, vou voltar lá ao primeiro amor, na verdade você precisa voltar ao temor do Senhor. Porque quando nós estávamos perdidos e encontramos a Cristo, nós abrimos mão de muita coisa por amor ao nosso Senhor. Só pela alegria de estar na presença de Deus. Não é? Conforme a palavra de Deus vai te confrontando, você vai abrindo mão com alegria, você vai deixando de pecar, você quer agradar o seu Senhor, e de repente isso vai se perdendo. E nós começamos a achar que depois a gente conversa com Deus. Depois a gente se acerta com Deus. Isso não é tão ruim, porque todo mundo faz. Todo mundo quem? Nós somos igreja do Senhor. Amém?
Nós precisamos voltar à identidade que o Senhor nos dá. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos ter essa identidade. Viver para agradar o nosso Deus. Viver na presença dEle. Eu tenho gostado muito do Ministério do Louvor. Os irmãos têm se preocupado mais nos cânticos, nas músicas, realmente serem músicas de exaltação e de adoração a Deus. Porque é assim que tem que ser. As nossas vidas têm que... A razão das nossas vidas é para nós adorarmos e exaltarmos o Senhor. Isso não significa que você vai ficar cantando o dia inteiro, né? Mas todas as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua fala, tudo que você fizer, mesmo no seu trabalho ali, que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas tudo deve ser para exaltar o nome do Senhor, para dar honra e glória a Ele. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Sempre encorajando uns aos outros. Se você vê um irmãozinho abatido, desanimado, ou passando por uma luta, ou passando por uma perseguição, é a hora de você estar ajudando esse irmão. Sempre tendo palavras de ajuda, de incentivo, uma palavra boa. Amém, irmãos? E não falando, você pecou, todo mundo peca mesmo, também fui, também fiz. Não, em nome de Jesus não, nós somos igreja do Senhor. Nós somos a noiva escolhida, amada do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero pedir que a igreja volte a ler Hebreus 10. Peça para o Senhor colocar o temor dele no seu coração. Senhor, eu quero viver como a tua noiva. Como a tua noiva é. Mas, Senhor, eu quero ser a sua noiva, linda, pura, santa, adornada, preparada. E quem me dera que o Senhor voltasse essa noite para vir me buscar. Para vir me buscar. Porque a volta do Senhor, irmãos, vai ser algo maravilhoso, tremendo, onde nós vamos nos libertar de todo o sofrimento e da carne que vive nos assediando aí para o pecado. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora dele voltar. Amém? A volta dele vai ser maravilhosa. E eu espero, irmãos, sinceramente, de todo o coração, que você esteja comigo lá. Eu tenho certeza que eu vou. Amém? Eu espero de todo o coração que você esteja comigo lá. Em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar nos ajustando, nos acertando a palavra de Deus. Amém? Então, aqueles que ainda não decidiram de fazer parte da igreja do Senhor, decida-se, porque é muito importante ser igreja de Deus. É muito importante você ser parte, ser o corpo de Cristo na terra. Amém? É muito importante você viver de uma forma que você venha honrar a Deus, como noiva limpa, pura, preparada do Senhor. Amém? E isso nós não fazemos aqui dentro, nós fazemos lá fora, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, por onde for que você viva. Amém? Vamos orar? Ô Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa, Deus, porque ela nos mostra a importância que o Senhor dá para a tua igreja. Senhor, muito obrigada, porque a sua igreja existe na face da terra. E o Senhor nos reúne como teu povo, como tua noiva, Senhor. E a maior intenção do Senhor é que nós estejamos realmente preparados e prontos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Senhor,
Eu peço que pelo teu Espírito Santo, não eu, mas o Senhor é quem pode tocar. Que o Senhor esteja tocando nos corações. Que o Senhor faça esta obra de constrangimento para nos levarmos, Senhor, realmente a esta posição de desejarmos estar na tua presença. Vivendo o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, Senhor. Sendo igreja do Senhor. Para que nós estejamos considerando uns aos outros, Senhor, e nos incentivando ao amor e às boas obras, Senhor. Nos encorajando, Senhor, e não deixando de nos congregar, Senhor. E não deixando nos levar pelo nosso desânimo ou pelos nossos pensamentos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esta igreja, este povo, Senhor, esteja fazendo isso. Quanto mais nós vemos que se aproxima o dia da sua volta, Senhor. Nós queremos estar vivendo dessa maneira. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor desta maneira, meu Deus. Em nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento mentiroso, enganoso, Senhor, de que nós podemos continuar a pecar deliberadamente. Em nome de Jesus, Senhor. Afasta de nós, Senhor, essa falta de temor, Senhor. E acharmos que ainda vamos estar diante do Senhor, pecando e tudo correrá tranquilamente. Deus, em nome de Jesus, mas coloca dentro de nós um verdadeiro temor pelo Senhor. Verdadeiro respeito, Senhor. De forma que tudo que nós façamos, Senhor, desde o nosso pensamento, o nosso falar, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. E aí sim, Senhor, as pessoas nos vejam e falem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, Senhor. Mas que nós não façamos isso pelo testemunho, mas nós façamos isso por amor ao Senhor, Deus. E por temor ao Senhor, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, atende esta minha oração, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Deus, que nós não vivamos mais como fariseus, como pessoas que só querem ter aparência, Senhor. Mas que nós vivamos o evangelho verdadeiro, puro e sincero, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus.